Estamos aqui novamente com mais uma dúvida do projeto Tira Dúvidas de Química da Biblioteca Municipal Senador Camilo Chaves. Foi encaminhado, através de um usuário do projeto, uma dúvida sobre pressão máxima de vapor e volatilidade. A gente tem que lembrar, gravamos um vídeo recentemente sobre volatilidade, mas é importante a gente lembrar o seguinte: volatilidade é a capacidade que a substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Então essas substâncias, elas têm uma característica, né? Elas têm alta pressão de vapor. Então o que acontece? A dúvida era a respeito da utilização da pressão de vapor em gráficos. Então vamos pensar aqui o seguinte: temos aqui um gráfico de pressão máxima de vapor em função da temperatura. E eu tenho aqui três curvas. Veja bem, eu posso analisar esse gráfico de duas maneiras diferentes. Se eu estipular uma determinada pressão aqui, quando essa pressão corta a curva, ela define aqui embaixo a temperatura de ebulição. Então é fácil você pensar, né? Essa linha vertical, ela consegue medir a pressão. Essa pressão aqui, ó, é a menor delas, ó. Olha o valor dela aqui. Essa pressão aqui é a maior delas. Veja, quem tem a maior pressão tem a menor temperatura de ebulição. Já quem tem a menor pressão vai ter aqui a maior temperatura de ebulição. Então eu tenho que pensar o seguinte: quanto menor a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição. Ó, menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição. Nós precisamos dessa análise gráfica. Enem está aí, e o que acontece? Sempre a gente está tendo um letramento gráfico, a gente tem que buscar o entendimento sobre isso. E o que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte: quando é que eu vou passar de líquido para gasoso? É quando a temperatura de ebulição se iguala com a pressão do ambiente. Então quem tem a menor pressão de vapor tem também a menor volatilidade. Eu vou ser menos volátil. Então, com isso, a gente tem que pensar o seguinte: esse gráfico me dá duas situações. Eu poderia ter um solvente e duas soluções, ou eu poderia ter três solventes diferentes. Mas lembra do seguinte: a primeira curva é sempre do solvente. E essa última curva aqui, ó, é da solução mais concentrada. E obviamente a do meio é sempre a menos concentrada. Eu preciso trabalhar esse gráfico, eu preciso interpretar isso matematicamente. Por quê? Porque eu não posso ficar decorando isso, né? Não é razoável essa situação. Então pensar sempre o seguinte: a primeira curva é o solvente, as outras são soluções. Agora, se eu tenho três solventes, por exemplo, éter, álcool e água, o que evapora primeiro é o éter. Então ele vai ser a primeira curva, né? A partir daí ele vai ter a maior pressão. Porque ó, quem tem a menor pressão tem a maior temperatura de ebulição. Se o éter evapora facilmente, ele tem uma PMV alta, né? E aí eu vou julgar a volatilidade baseado nisso. Quer dizer, eu preciso dessa situação para mim poder entender como é o procedimento da ebulição e da volatilidade, né? Quer dizer, isso é um assunto de propriedade coligativa, lá, matéria da físico-química, lá do segundo ano, da segunda série do ensino médio. Mas eu tenho que lembrar sempre o seguinte: cai gráfico direto. E eu preciso observar esses gráficos. Quer dizer, quem tem a pressão menor
tem a temperatura de ebulição maior e é menos volátil. Agora, se eu quero pensar tudo ao contrário, eu vou pensar o seguinte: então agora a minha PMV é maior. A minha temperatura de ebulição vai ser menor. E a minha volatilidade, ela passa a ser maior. Então, se eu pensar lá em álcool, éter, água, a curva da água é a última curva. A curva do éter é a primeira curva. E o álcool está no meio da história. Então, fica aqui mais um gráfico, né, para a gente poder trabalhar nesse período aí. Mais uma dúvida resolvida pelo projeto Tira Dúvidas de Química da Biblioteca Municipal Senador Camilo Chaves. Encaminhe sua dúvida. Nós estaremos aqui para gravar na próxima oportunidade. Fiquem com Deus, um grande abraço.